Bom, acho que nós vamos então começar a aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para registro. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, vou começar a aula então dividindo aí a minha tela com vocês e para a gente começar a acompanhar pelos slides ali do PowerPoint. Então, vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Uhum. Ok, obrigado pela confirmação. Então, nesse laboratório de conversão de energia, nós vamos estudar o que seria o nosso segundo experimento de laboratório, que nesse momento nós estamos falando sobre máquina síncrona. Bom, então, relembrando aí, né, o estator da nossa máquina síncrona é um estator trifásico. Então, nós temos aí três fases que estão defasadas espacialmente no espaço de 120 graus cada uma. Esse é um motor simétrico, né? E, obviamente, esse motor tem que ser alimentado também por tensões trifásicas simétricas. Bom, o rotor da máquina síncrona, ele basicamente são dois tipos. Pode ser um rotor de polos lisos. Nesse caso, o rotor tem que ser um cilindro perfeito. E ele também pode ser um rotor de polos salientes. Então, nesse caso aqui, nós temos uma única bobina concentrada e temos polos bem claros aqui, certo? Dois polos bem claros. No rotor de polos lisos, geralmente essa bobina está distribuída, né, para tentar deixar o fluxo com formato senoidal. No rotor de polos salientes, o que se tenta é variar o entreferro. Em geral, esse ângulo, essa curvatura do motor de polos salientes não é exatamente a mesma interna do estator. Ele é feito de tal forma que nessa parte eu tenho o menor entreferro possível e conforme eu vou indo mais para os extremos, esse entreferro vai aumentando. Se o entreferro aumenta, aumenta a relutância. Assim se consegue, digamos, de certa forma, ter um fluxo que seja aproximadamente senoidal. Então, nesses motores de polo saliente, se trabalha com o entreferro para tentar variar o fluxo ao longo aqui do polo. Mas são basicamente, então, dois tipos de rotores. Polos lisos ou polos salientes. Bom, eu sempre procuro chamar as máquinas elétricas de máquinas e não de motor ou de gerador, porque qualquer máquina elétrica é um dispositivo bidirecional. Eu posso fazer com que essa máquina opere como gerador ou como motor. É só uma questão de fluxo de energia. Então, em geral, aí numa máquina síncrona, é necessário então energizar um circuito do rotor. Essa energia é fornecida em tensão contínua. Precisamos energizar o circuito do estator. Isso é feito com corrente e tensões alternadas. Então, tensão contínua aqui no rotor. Se essa máquina estiver girando, né, vão surgir tensões nos seus terminais. Da mesma forma que a máquina de corrente contínua, quando eu fornecia energia mecânica para ela girar o eixo, se eu alimentasse o circuito de campo, eu teria tensão induzida na armadura. Aqui é algo muito parecido. Eu estou alimentando o rotor aqui, então tensão contínua, tem um campo que está no rotor. Conforme o rotor gira, ele vai induzindo então nas bobinas do estator tensão alternada. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode sim.
Você disse que toda máquina elétrica pode atuar como gerador ou como motor. Exato. Aí, na máquina de corrente contínua, fica bem fácil ver isso. Uhum, Mas quando a gente tenta usar uma máquina trifásica como gerador, uhum. as tensões geradas também vão estar defasadas em 120 graus? Ou isso Sim. tem que ser corrigido eletronicamente? Não, elas estão defasadas 120 graus, por quê? Imagina que o rotor, certo? Quando o positivo do rotor estiver aqui na fase A, automaticamente ele está defasado 120 graus da fase B. Então, o fato Ah, dessas tá. Então bobinas o estarem geométrico vai defasadas, alterar uma fase é, delas. exatamente, vai mexer na fase da, das tensões induzidas nessas três fases aqui. Certo, então. Valeu. Uhum. Ok? Então a gente alimenta o circuito. Existem algumas máquinas síncronas que elas são construídas com ímãs em vez de eu ter acesso a energizar a fase aqui, certo? Também é uma máquina síncrona, porque o ímã tem um campo contínuo. Então, motor a ímã permanente também é uma máquina síncrona. Bom, em geral, o circuito do rotor não está envolvido aí na conversão de energia, certo? Não tem fluxo de potência significativo aqui. Todo fluxo de potência se dá através dos terminais do estator. Se eu forneço energia para o estator, essa energia vai ser fornecida por uma carga mecânica. Se eu absorvo energia de uma carga mecânica, eu vou ter que fornecer energia para a rede. Então, dependendo se a máquina trabalha como motor ou como gerador, o sentido do torque eletromagnético pode ser no mesmo da velocidade ou oposto da velocidade. E o mesmo vale para o torque mecânico, ele sempre vai se opor ao torque eletromagnético. Nós também temos um torque de atrito, que eu não representei, certo? Torque de atrito sempre se opondo à velocidade. E essa máquina ela é muito interessante, principalmente que a gente energiza o circuito rotor, é que eu posso controlar o fluxo de potência reativo. Se for uma máquina ímã permanente, eu perco esse controle do fluxo reativo, certo? Porque o fluxo reativo é controlado pelo circuito do rotor. Uma curiosidade, né? Nós temos então, eu acho que eu vou fazer essa pergunta no próximo slide, vai ficar melhor. Então, professor, deixa eu ler a pergunta. Quando a máquina está operando como motor, a corrente induzida no rotor, como circula essa corrente dentro do motor, dentro do rotor? Na máquina síncrona, nós sempre vamos ter corrente contínua no rotor. Como nós vamos ver que a velocidade do rotor, na máquina síncrona, a velocidade mecânica do rotor tem que ser igual à velocidade do campo no estator. Então nós vamos ver que essa máquina só funciona quando, se eu alimentar aqui com uma frequência de 60 Hz esses terminais, e essa máquina for de 2 polos, automaticamente eu vou ter 60 Hz. O campo gerado pelo circuito do estator vai estar girando a 60 Hz. Essa máquina só funciona se o rotor também girar a 60 Hz. Como o rotor e o campo do estator giram na mesma velocidade, o rotor enxerga esse campo como sendo um campo contínuo. Do ponto de vista do rotor, o campo não está variando. Se não está variando, não vai ter tensão induzida no rotor pelo circuito do estator. Então, a única fonte de energia para o rotor é a tensão contínua que eu aplico nos seus terminais. Então, máquina síncrona, o rotor está sempre com corrente contínua. Joia.
Bom, nós vamos ver um pouquinho melhor, Vitor. Vou deixar isso um pouquinho mais para frente, a pergunta, tá? Bom, se a máquina então está operando como gerador, é necessário que uma força mecânica externa forneça energia para gerar o eixo. Então eu preciso ter aqui uma fonte mecânica. Essa fonte mecânica pode ser uma turbina de uma usina hidrelétrica, pode ser também uma turbina de uma usina termoelétrica que é girada por vapor d'água, pode ser um motor de combustão, e no nosso laboratório é uma máquina de corrente contínua acoplada aqui nesse eixo. Então, do ponto de vista da minha máquina síncrona, eu estou recebendo potência mecânica do eixo. Se não estiver sendo fornecida potência pelo eixo, a máquina não consegue operar como gerador. Bom, então, esse torque vai fornecer potência para o eixo. Se a minha máquina estiver energizada no circuito do rotor, eu vou poder então fornecer potência pelos terminais da máquina. Quando eu forneço essa potência pelo terminal da máquina, vai surgir um torque eletromecânico gerado pela máquina que vai se opor ao movimento. Se esses dois torques estiverem em equilíbrio, a minha máquina vai trabalhar com velocidade constante. Toda vez que eu puxo mais energia do meu rotor, né, pelo meu estator, eu aumento esse torque eletromecânico que se opõe ao giro aqui do eixo, certo? Então eu tenho que compensar isso aumentando o torque mecânico externo. Como que a gente faz isso? Abrindo uma válvula, por exemplo, que vai fazer com que passe mais água pela turbina ou mais vapor. Ou lá no motor de combustão, né, fornecendo mais gasolina para manter esse torque aqui equilibrado com o torque eletromecânico. Então, no sistema de geração de energia, precisa ter um loop de controle aí da potência, certo? E, em geral, esse controle da potência é feito pelo controle da velocidade. Essa velocidade tem que se manter constante. Bom, eu expliquei aqui o fluxo de potência ativa, né? E a potência reativa? Da onde será que vem essa potência reativa? Ela vai para a parte mecânica? Ela é extraída da parte mecânica? Bom, potência reativa, a gente pode dizer que literalmente é uma potência imaginária, né? Ela não existe, certo? A potência reativa é um ente matemático. É um artifício matemático que nós criamos. Essa potência reativa, ela, ela tem valor médio nulo. Então, a potência reativa é uma potência que, em um semiciclo, eu entrego para a máquina e no outro semiciclo eu puxo de volta. Então, se eu fosse aqui medir a potência total instantânea, o que eu veria é um seno com um valor médio positivo. O valor médio positivo é a potência ativa. A amplitude ali que eu tenho desse seno, num semiciclo é fornecido, no outro semiciclo ele é absorvido novamente pela máquina. Então, o valor médio de potência, se for medir potência instantânea, que eu tenho aqui na energia reativa é nulo, certo? De onde que vem isso? De certa forma, isso tem um efeito na máquina, na parte mecânica, assim, porque o que acontece? Num semiciclo eu puxo um pouquinho mais de potência mecânica, na outra eu puxo um pouco menos. Então, essa potência reativa, deve gerar uma certa, como se diz, pulsação de potência. Mas, na prática aí, não existe potência reativa na parte mecânica, certo? Não tem sentido falar de potência reativa mecânica. Então, quando eu estiver pensando em conservação de energia, eu estou falando somente de potência ativa. Potência reativa só existe na parte elétrica.
Tranquilo, pessoal? Bom, se não tem nenhuma pergunta aí, vou seguir em frente, tá? Bom, para a máquina operando como motor, novamente eu tenho então que energizar tanto o circuito rotor quanto o estator. O rotor, lembrando, corrente contínua, o estator, corrente alternada. Então eu vou fornecer potência elétrica para o motor e essa potência vai estar disponível para o eixo para gerar alguma carga. Então, nesse caso aqui, quem fornece energia para girar o eixo é o torque eletromecânico da máquina. E eu posso ter aqui um torque, uma carga externa, né, que vai se opor aí ao movimento. Bom, o que pode ser essa carga externa? Pode ser um elevador, uma escada rolante, poderia ser, se você estiver num carro, por exemplo, a tração de um carro. Qualquer coisa que precise de energia mecânica para estar se movimentando. Novamente aqui no rotor nós não temos fluxo de potência e mesmo na máquina operando como motor, nós podemos então controlar esse fluxo de energia reativa. Existe inclusive uma aplicação para essa máquina que é deixar a máquina rodando a vazio, ou seja, com potência praticamente nula, potência ativa praticamente nula, e controlar a potência reativa. Então isso serve, por exemplo, para tentar controlar o fator de potência de alguma instalação. Em vez de usar capacitor, eu posso utilizar uma máquina síncrona rodando a vazio e controlar o fluxo de potência reativa para compensar os reativos de uma fábrica. E esse tipo de aplicação não é muito comum, mas ele existe, certo? Eu já vi exemplo de máquina síncrona sendo aplicada para corrigir fator de potência. Num primeiro momento parece meio estranho, né, que o motor geralmente são indutores, né? Como que eu posso usar esse motor de tal forma que a rede enxergue um capacitor, né? Mas nós vamos ver isso mais em detalhes mais para frente, certo? Isso é possível. Bom, no nosso laboratório, nós temos um conjunto lá feito por um motor. Na verdade, esse motor que nós temos no laboratório, ele é um motor de indução trifásico, que ele pode ser energizado de tal forma que ele também opere como motor com uma máquina síncrona. Eu devia ter mudado aqui o slide, esqueci de apagar isso aqui. E para fornecer ou absorver potência, nós temos uma máquina de corrente contínua. Então esse é um diagrama aí, certo, do que nós temos no nosso laboratório. Então na máquina de corrente contínua, a potência ativa é fornecida pelo circuito do rotor. Aqui na nossa máquina síncrona, a potência ativa é fornecida ou absorvida pelo estator. Uma foto, né, da nossa bancada de laboratório. Então aqui nós temos a nossa máquina trifásica com o rotor bobinado, que nós conseguimos fazê-la funcionar tanto como máquina de indução como máquina síncrona. Isso aqui é uma máquina bem flexível. E aqui a máquina de corrente contínua. Aqui uma figura para comentar um pouco sobre o fluxo aí de potência, o fluxo de energia, né? Então, numa máquina trabalhando como motor, a energia é fornecida para a máquina pelo circuito elétrico. Uma parcela dessa energia ela é dissipada em perda elétrica, basicamente perda Joule. O que sobra vai estar disponível nos campos eletromagnéticos da máquina. Se essa máquina, a gente geralmente modela ela como sendo um dispositivo ideal, é uma modelagem parecida com o que nós fizemos com o transformador.
Vocês devem lembrar que nós começamos a trabalhar com transformador ideal, depois nós pegamos o transformador ideal e colocamos do lado externo do transformador as não idealidades, componentes que representassem as não idealidades. Então nós tínhamos as perdas, o transformador ideal, nos dois lados tem perdas, né? Aqui nós temos de um lado parte elétrica e do outro lado a parte mecânica. Então eu forneço energia elétrica, tenho perdas elétricas, essas perdas estão tanto no ferro da máquina, quanto também estão nas bobinas ali, na resistência da bobina do estator. O que sobrar aí, né? Tirando as perdas, eu tenho então a energia que está armazenada nos campos eletromagnéticos. Então, essa energia entra no meu dispositivo ideal e é fornecida aí como energia eletromecânica, certo? Se não tiver variação aí na máquina, se ela estiver trabalhando em regime permanente, essa energia eletromagnética é igual à energia eletromecânica. Eu também tenho na parte mecânica perdas, que basicamente são atrito no eixo, né? Rolamentos, as escovas, tudo isso representa perdas aqui mecânicas para a máquina. E o que sobrar está disponível no eixo para ser fornecido para alguma carga. Mais exemplos aí de carga, né? Eu já falei elevador, escada rolante, motor que está tracionando um carro, ou em eletrodomésticos, né? Dispositivos aí em casa, furadeira, liquidificador, tudo isso, esses equipamentos estão puxando potência mecânica para funcionar, certo? E esse dispositivo, ele é reversível. Então, qualquer máquina elétrica é um dispositivo reversível. Para ele operar como gerador, eu vou precisar de uma fonte de energia mecânica fornecendo energia. Continuo tendo as minhas perdas mecânicas. O que sobrar vai estar disponível em potência eletromecânica. Entro no meu dispositivo de conversão ideal. Vou ter aí disponibilizado energia eletromagnética. Tenho perdas elétricas, o que sobra vai estar disponível então no terminal elétrico da máquina. Certo? Então, o que diferencia a minha máquina operando como motor ou gerador é o fluxo de potência. Operando como gerador, eu preciso de energia mecânica e forneço energia elétrica nos terminais. Operando como motor, eu puxo a energia elétrica da rede e forneço energia mecânica no eixo. Okay? Então, do ponto de vista mecânico, se a minha máquina está operando como motor, quem fornece energia para gerar o eixo é o torque eletromagnético. Então, velocidade e torque eletromagnético, eles têm a mesma direção. Já para a máquina operando como gerador, quem fornece energia para gerar o eixo é o torque mecânico. Então, nesse caso aqui, velocidade e torque mecânico têm o mesmo sentido. E o meu torque eletromecânico da máquina vai se opor ao movimento. Então, máquina operando como motor, torque eletromecânico é positivo. Máquina operando como gerador, quem é positivo é o torque mecânico do eixo. E o meu torque eletromecânico vai ser negativo. Então, mais uma figurinha aqui, né? Nossa estator trifásico. Fases A, B e C, cada uma delas defasada 120 graus. Se eu tiver, então, um rotor onde eu tenho corrente sendo inserida nesse rotor, e se ele estiver girando, eu vou ter, do ponto de vista do rotor, eu tenho um fluxo contínuo, certo? Um fluxo que não está variando. Mas, como o rotor está girando aqui, as minhas fases do estator vê um fluxo alternado. E esse fluxo vai ser alternado exatamente na frequência do rotor. Então, se esse rotor estiver girando aí a 60 Hz, vão ser induzidas tensões
na frequência de 60 Hz. Como as fases estão espacialmente aí no tempo defasadas, quando o fluxo for máximo aqui na fase B, ele vai estar defasado 120 graus, assim como a fase C também. Um vai estar adiantado, outro atrasado. Então, isso me gera no tempo também tensões e correntes defasadas 120 graus em cada fase. Pergunta até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Sim, Murilo, a aula está sendo gravada. Depois que eu processar o vídeo, eu coloco ele lá no Moodle. Bom, como eu comentei para vocês, de fato, o rotor da nossa máquina síncrona do laboratório, ele na verdade não é um motor bifásico, certo? Ele é um motor trifásico. Então, o que nós fazemos aí para tentar emular uma máquina síncrona nessa máquina? Nós alimentamos uma das fases com tensão positiva e curto-circuitamos as outras duas fases e alimentamos com tensão negativa, tensão DC. De tal forma que o equivalente disso aqui é um motor com corrente contínua, né, e um motor monofásico. O campo resultante aqui, né, vai ser um campo monofásico e contínuo. Contínuo porque a fonte é de corrente contínua, né? Esse rotor, então, dentro aqui do meu círculo, do meu estator, com uma fluxo contínuo, girando, vai me induzir nas fases do estator essa tensão alternada. A nossa máquina do laboratório, cada uma das fases é composta por duas bobinas que estão no mesmo eixo magnético. Então, isso aqui forma a fase U. Avançando 120 graus, eu tenho a fase V, que também está dividida em duas bobinas, sobre o mesmo eixo magnético. E mais 120 graus, a fase W, que também está aqui sobre o mesmo eixo magnético. Bom, aqui então nós temos um diagrama das conexões da nossa máquina do laboratório, certo? Então, na aula passada nós comentamos um pouquinho sobre polaridade, certo? Então, se eu considerar então que o terminal 1 é o positivo dessa primeira bobina, em relação a essa bobina, o terminal 6 também é positivo. Isso vale para as três fases. Então, se eu quiser colocar essas bobinas aí em série, eu tenho que conectar terminal negativo no positivo da próxima bobina da mesma fase. Se eu for fazer uma conexão em estrela, eu preciso pegar o terminal 5 e curto-circuitar nas três fases. E vamos alimentar pelo terminal 1. Então, se vocês redesenharem essa conexão aqui, vocês vão ver que essas bobinas de cada fase estão em série e o conjunto está em estrela. Então, a corrente entra pelo terminal positivo, sai pelo negativo e entra pelo positivo da próxima fase. Já no rotor, nós vamos então curto-circuitar duas fases e usar uma fonte DC aqui entre o terminal K e o terminal curto-circuitado LM. Então, o objetivo aqui era ligar essa máquina aqui em estrela e alimentar o nosso rotor com tensão contínua, tentando simular um rotor de uma máquina síncrona. Bom, uma vez que a gente tenha feito a conexão interna da máquina,
As conexões externas, né, a partir da parte de fora da máquina, nós estaríamos conectando isso num sistema com cargas elétricas, são 3 resistências de 15 ohm, e nós temos uma chave aqui que nós podemos ligar ou desligar essa carga aqui, certo? Então, minha máquina pode operar a vazio ou ela pode operar alimentando uma carga. Nesse experimento, o objetivo então é fazer com que a máquina opere como gerador. Nós estaríamos medindo corrente na fase e tensão de linha aqui. E no rotor, nosso objetivo também é medir aí a corrente do rotor. Nós vamos, nesse experimento, relacionar a corrente que eu estou energizando o rotor com a tensão que eu obtenho no estator. Aqui, né, só para relembrar, por curiosidade, seria as conexões aí da nossa máquina de corrente contínua, que estaria operando aí como fonte de energia mecânica para o meu gerador. Bom, uma vez que a gente tenha feito aí essas conexões, né, nós iríamos regular a máquina de corrente contínua para que a rotação ficasse em 2.700 RPM. Primeiro nós iríamos fazer a máquina operar a vazio. Então, lembrando, nós estamos fazendo nosso objetivo é fazer a máquina operar como gerador. Quem fornece energia mecânica para gerar o eixo é uma fonte mecânica externa, que seria a nossa máquina de corrente contínua. Essa máquina de corrente contínua, então, a gente iria ajustar através do reostato a velocidade em 2.700 RPM. E com a fonte DC, nós iríamos variar a corrente do rotor da minha máquina síncrona de 0 até 4 amperes. Em todos os casos, nós iríamos medir aqui a tensão do estator. Como a máquina está rodando a vazio, a corrente do estator vai ser nula, certo? E a gente estaria medindo essa corrente do rotor. Na sequência, nosso objetivo seria aumentar a rotação, atuando na máquina de corrente contínua. Aqui nós iríamos estar mexendo na alimentação de 32 para 42 volts da minha máquina de corrente contínua. Ia repetir o teste, variar a corrente do rotor e ver o que acontece com essas tensões aqui, certo? Com a tensão que eu tenho no estator e com a sua corrente. Carga desligada, não tem corrente no estator, né? O motor está rodando em aberto, por isso nós chamamos aqui a vazio. E por último, nós iríamos voltar na rotação inicial, 2.700, só que agora nós iríamos conectar a carga. E de novo iríamos variar a corrente aí, certo? Para ver o que acontece também com a tensão no estator. Agora a corrente no estator vai ser diferente de zero, porque nós também temos carga. Então nesse experimento nós não estamos conectando a nossa máquina síncrona na rede elétrica, certo? Por isso que eu consigo variar a velocidade aqui. Como a máquina está trabalhando em aberto, a frequência que eu vou ter no terminal da máquina vai ser proporcional aqui à frequência que eu tenho no eixo. Eu vou então abrir aqui o Word para ver se eu consigo escrever. Eu sinto falta aqui do quadro agora, né, para poder passar mais informações para vocês. Nessa altura eu tô sentindo falta do laboratório inteiro, professor. Não Sem, só do quadro. sem dúvida, é a parte mais importante. Vocês lembrem que a tensão induzida numa bobina ela é igual ao número de espiras vezes de fluxo, variação do fluxo. Cadê o meu? Vou colocar algo mais
algo melhor aqui. Então a tensão é igual ao número de espiras. Aqui minúsculo. Se esse fluxo for senoidal, for aqui um valor máximo, né, um fluxo máximo de um valor máximo. Essa derivada então, tensão induzida é o número de espiras da bobina vezes a variação do fluxo. Se o fluxo, então, for senoidal, o fluxo que a bobina está enxergando, apesar do fluxo que eu tenho do ponto de vista do rotor, o rotor tem um fluxo constante, num certo valor. Estou chamando aqui de fluxo máximo. Mas o estator, ele enxerga esse fluxo variável e senoidal. Então, se eu derivo isso aqui, eu tenho que a tensão induzida é o número de espiras, vezes a frequência, vezes o valor desse fluxo. No caso do rotor, esse valor de fluxo ele é proporcional à sua corrente. Quanto maior a corrente DC que eu estiver colocando no rotor, eu controlo o valor desse fluxo. E a frequência depende do eixo, certo? Então, essa tensão vai aumentar se aumentar a corrente do rotor, porque esse fluxo aqui ele depende da corrente do rotor. Certo? Quanto maior essa corrente, maior o fluxo. E depende também da rotação. Quanto maior a rotação, maior vai ser essa tensão. Então, o objetivo do experimento era mostrar que se eu aumento a corrente do rotor, eu aumento a tensão no estator. E se eu aumento a velocidade, eu também aumento essa tensão. Então, eu vou abrir aqui o Moodle. O fluxo do rotor produz uma visão do estator, é variável em módulo ou só na direção? Bom, vamos pensar aqui um pouco no rotor, certo? Vou voltar aqui. Então, eu estou inserindo uma corrente contínua aqui no rotor, certo? Do ponto de vista do rotor, eu tenho um fluxo contínuo aqui. Ele tem a sua distribuição senoidal ao longo do rotor, certo? Ou cossenoidal, como queiram, né? Mas é um fluxo estático, que não está se movimentando em relação ao rotor. Certo? Então, o rotor enxerga um fluxo estático. Só que o estator vai enxergar um fluxo que está variando, porque o rotor está girando. Então, do ponto de vista do rotor, o fluxo é contínuo e estático. Do ponto de vista do estator, esse fluxo está variando. Em qual velocidade? Na velocidade do rotor, velocidade mecânica do eixo. Quanto mais rápido esse eixo girar, maior vai ser a tensão. Por quê? Que essa tensão induzida, ela depende do número de espiras, depende da velocidade e depende da amplitude do fluxo, que por sua vez depende da corrente do rotor.
Tá, joia. Ok? Então, do ponto de vista do rotor, o fluxo é estático. Bom, mas o estator, quando é alimentado ali com tensões trifásicas equilibradas, ele gera um fluxo girante aqui. Nós vimos isso na primeira aula, eu mostrei ali umas simulações, certo? Se essa distribuição das fases do estator fosse senoidal e as correntes fossem trifásicas senoidais, equilibradas, né? Isso gera um fluxo que está girando aqui no estator, certo? Agora, essa frequência do estator, ela vai ser exatamente a mesma frequência do rotor. Então, o rotor gera um fluxo contínuo. Ele vê como ele gira na mesma velocidade do fluxo do rotor. Para o rotor, o fluxo do estator está parado, porque os dois estão na mesma velocidade. É como dois carros, né, que estão andando assim um do lado do outro, né? Eu olho para o carro que está do meu lado, andando na mesma velocidade. Para quem está dentro do carro, o outro carro está parado, certo? Para quem está do lado externo, ele vê os dois carros se movimentando. É a mesma analogia, certo? Bom, mas vamos agora ali para o Moodle, que eu quero abrir junto com vocês aqui as medições que nós temos aqui, que eu coloquei aqui. Então, experiência 2, né? Então, os slides, o roteiro da parte experimental e os resultados das medições que eu estou passando aqui. Então, no primeiro ensaio, a máquina está rodando com velocidade constante de 2.700 RPMs. Nós variamos aqui a corrente do rotor de 0 até 4 amperes e a tensão que eu tenho aqui no estator foi aumentando. Mais corrente, aumenta o fluxo do rotor, automaticamente aumenta a tensão induzida no estator. Agora um pequeno detalhe, né? Notem que com corrente zero, eu tenho uma tensão aqui no estator, induzida no estator, muito baixa, certo? Mas tem. Vocês lembram que nós também tínhamos isso para a nossa máquina de corrente contínua, quando ela operava como gerador, mesmo com corrente zero de campo, eu tinha uma tensão induzida. Aqui tem a mesma coisa. Por quê? Como a máquina já foi utilizada anteriormente, o ferro do rotor está magnetizado. Então esse pequeno é um ímã muito fraco, certo? Tão fraco que a tensão aqui é muito baixa, né? Mas é uma tensão que a gente consegue medir. Então esse ímã, que é o meu circuito do rotor, mesmo sendo desenergizado, ele tem um magnetismo residual e esse magnetismo residual me induz essa pequena tensão aqui. Bom, conforme nós aumentamos a corrente, essa tensão vai aumentando aí num formato linear, certo? A gente espera que isso aqui seja linear. Eu não consegui ouvir. Eu ouvi alguma coisa no fundo, mas não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se alguém... Professor Dainês? Oi. Agora estou ouvindo. Então, qual seria... Porque para ter a produção de uma tensão, eu tenho que ter uma alternância no campo magnético. Uhum. Para eu conseguir gerar uma tensão. Até entendo a magnetização do núcleo aí, que fica uma magnetização residual, né? Uhum. Mas como que essa tensão ela fica muito pouco tempo, né? Ela baixa rapidamente, né? Se você tentar colocar uma carga no terminal da máquina de tal forma que ela puxe corrente, talvez ele se desmagnetize. Mas como a máquina está rodando a vazio ali, não tem nada que se oponha àquele fluxo pequeno que está gerado ali no rotor. Então ele não desmagnetiza. Ele continua por tempo indeterminado ali. Se eu tentar puxar alguma corrente, não. Aí essa corrente vai gerar um fluxo oposto e vai tentar desmagnetizar a máquina. Então, mas essa tensão, a máquina
está rodando ainda? A máquina está rodando. Para produzir essa tensão, ela tá rodando ainda. Ela está rodando. Ou seja, quem tá rodando o eixo? No nosso laboratório, nesse experimento, quem está fornecendo energia para girar o eixo é a máquina de corrente contínua que está acoplada no mesmo eixo. Então, do ponto de vista de máquina síncrona, eu tenho uma fonte de energia externa que está fazendo com que o eixo gire. Eu tenho esse pequeno magnetismo residual no eixo, a máquina girando induz tensão. Tá ok. Se eu coloco corrente no rotor, eu aumento a intensidade desse campo. A máquina girando ali, com essa fonte mecânica externa, ela vai aumentando a tensão induzida. Certo. Certo? Então, vou botar aqui. Tá bom. Nos dados aqui. Então, conforme eu aumento a corrente do rotor, eu aumento a intensidade da tensão induzida. De novo, por quê? Conforme eu aumento essa corrente, eu aumento o fluxo máximo que eu tenho no rotor. Quando eu derivo isso aqui, esse fluxo máximo também é proporcional à tensão. Bom, opa, cadê? Bom, se eu aumento a rotação, comparando aqui as leituras para a mesma corrente, corrente de 1 ampere, com maior rotação, eu também aumento aí a tensão. No último ponto aqui, 4 amperes em 2.700, 4 amperes em 3.500, eu também aumentei a tensão, certo? Então, se eu colocar uma curva com esses dois dados aqui no mesmo gráfico, eu vou ver que essa curva aqui deve estar com uma inclinação maior, com valores maiores, certo? Bom, o último caso aqui, nós voltamos para a mesma rotação aqui da condição original, só que agora foi colocada uma carga trifásica em estrela de 15 ohm. Então, são 3 resistências de 15 ohm que estão conectadas em estrela e foram conectadas na minha máquina aqui, certo? Então, conforme eu aumento aqui essa corrente do rotor, eu aumento a tensão no estator. Tenho tensão em cima de uma resistência, vou ter corrente. Então, nesse caso aqui, como eu tenho carga na saída do meu estator, é a única situação que eu estava com alguma coisa conectada no estator, eu vou ter corrente. As outras foram feitas em aberto, certo? Com a minha chave aberta, sem que tivesse nada conectado no estator, só gerando tensão. Uma coisa interessante aqui é que, então, eu tenho que comparar essa tabela 3 com a tabela 1, que estão na mesma rotação, certo? Para a mesma corrente, eu vou pegar aqui o último caso, que é o 3 amperes, comparar com esse 3 amperes aqui, vocês notem que a tensão cai quando eu tenho carga. O motivo dessa tensão cair quando eu tenho carga, basicamente é que eu tenho corrente, o meu circuito elétrico ele tem impedâncias, tem resistência, tem reatâncias, então eu tenho queda de tensão em cima desses componentes. Assim, a tensão aqui no estator cai. Bom, isso acontece com qualquer fonte de tensão que não é controlada, certo? Qualquer fonte de tensão real, ela é modelada por uma fonte e uma impedância em série. Toda vez que eu puxo corrente dessa fonte de tensão, a tensão do terminal vai cair. Isso acontece em residência, quando você liga uma carga muito alta. Era mais comum quando tinha aquelas lâmpadas incandescentes, era mais visível isso aí. Se alguém liga o chuveiro na sua casa, a tensão cai. Com lâmpada incandescente, isso era bem visível. Você percebia que a intensidade luminosa diminuía. Hoje, com os reatores que nós temos nas lâmpadas, isso não é tão visível. Certo? Então,
puxei corrente de uma fonte, devido às impedâncias que eu tenho nos fios ou na própria fonte, a tensão de terminal vai cair. Nesse caso aqui caiu bastante, né, porque é uma máquina didática, né, ela não é uma máquina de potência alta e nem uma máquina realmente feita para funcionar aí 100% do tempo, né, uma máquina para demonstração. Então, nesse relatório que vocês vão estar fazendo desse experimento, não tem cálculo, mas eu quero que vocês plotem dois gráficos. Em um gráfico comparando a máquina operando a vazio com nessas duas rotações, ou seja, comparando os dados da tabela 1 com a tabela 2, e no outro gráfico, no segundo, para a máquina operando na mesma rotação, a vazio e com carga. Então, num gráfico eu comparo tabela 1 com tabela 2 e no outro gráfico eu comparo tabela 1 com tabela 3. Certo? Isso aí está solicitado lá no roteiro desse parte experimental. Aqui eu baixei os dados, né, aqui na parte do roteiro da parte experimental. Então tudo que está nos slides basicamente está aqui também, certo? As conexões, as condições que é para ser feito o ensaio, as tabelas aqui, né? Aqui está vazio, né? Porque esse aqui foi feito para se preencher no laboratório. Os dados eu forneci para vocês aqui no Moodle, né? Então tem o roteiro e aqui eu tenho os dados das medidas. E o que eu estou solicitando aqui nesse relatório são os gráficos, certo? Para a máquina operando a vazio, a curva com duas velocidades diferentes, no mesmo gráfico. Para a máquina operando em 2.700, as curvas aí da máquina com e sem carga. Ou seja, tabela 1 e tabela 3, tabela 1 e tabela 2 aqui. O professor, seu compartilhamento de tela travou. Travou? Eu vou tentar aqui de novo então. Deixa eu iniciar a câmera, ver se ele retorna depois. Deixa eu tentar compartilhar novamente. Eu vou sair um pouco, vou sair e entrar de novo aí no software, ver se ele libera, tá? Que não está liberando. Se eu dou um refresh aí. Alô? Vou tentar compartilhar a tela agora então. Está um pouco mais lento aí. Agora sim, né? Bom, de novo então. Aqui no Moodle, no experimento 2, nós temos o roteiro do laboratório, certo? Que ele foi feito para ser uma aula presencial. Como nós não conseguimos fazer o experimento, eu estou fornecendo para vocês as medições aqui nesse outro arquivo, nesse segundo arquivo. Então, no roteiro, toda a explicação que tem nos slides tem aqui no roteiro, certo? Estão conseguindo acompanhar agora, né?
Tá travado ainda? A imagem está funcionando perfeitamente, mas seu áudio está travando bastante, está picotando. Ok. Aham. Bom, eu vou tentar seguir em frente, pessoal. Conforme for, eu repito depois, mas... Então, aqui basicamente no roteiro, tem todas as informações que tem no slide, certo? Mais algumas instruções aí de como fazer o experimento. Nós teríamos também as tabelas para preencher. Como nós não podemos fazer o ensaio, eu estou fornecendo naquele segundo arquivo os dados das medições. Então, tudo isso aí está no Moodle, certo? Então, como eu comentei para vocês, no relatório eu quero que vocês plotem o gráfico. Comparando os dados da tabela 1 com a tabela 2, no mesmo gráfico, e depois os dados da tabela 1 com a tabela 3. Então, no primeiro gráfico, nós vamos estar vendo a tensão induzida para duas velocidades diferentes, e no segundo, para a mesma velocidade, a máquina operando com carga a vazio, né, sem nada conectado, ou com carga. Não sei se o meu áudio foi suficiente para vocês acompanharem a minha explicação. Sim, é para colocar... exatamente, Vitor. Comparar os dados da tabela 1 com a tabela 2. O outro é tabela 1 com a 3. Então, tabela 1 com a 3. Depois tabela 1. Na verdade, primeiro é tabela 1 com a 2, né? Depois 1 com a 3. Bom, o que eu espero aí, né? Quando eu comparar a tabela 1 com a 2, que é a máquina a vazio, mas com duas rotações, eu vou ter duas curvas com inclinações diferentes. A máquina, a condição de maior velocidade vai ter maior tensão. O áudio está ok agora, então, certo? Quando eu comparar 1 com a 3, as duas estão na mesma velocidade, mas uma está com carga e outra sem carga. Quando eu coloco carga na máquina, ou seja, puxo corrente dos seus terminais, a tensão cai. Isso é válido para qualquer fonte. Inclusive para a rede elétrica, certo? Se na sua residência, eu não sei se vocês ouviram direito o exemplo que eu dei, né? Quando alguém liga uma carga que puxa muita corrente, como por exemplo um chuveiro elétrico, a tensão na residência cai. Certo? No passado, quando nós tínhamos as lâmpadas incandescentes, isso era bem visível. Hoje em dia, com lâmpada aí, fluorescente ou com lâmpada LED, os reatores compensam, certo? Eles não deixam a luminosidade diminuir. Mas se eu medir a tensão numa tomada, vocês vão ver que essa tensão diminuiu. Dúvidas aí, pessoal? Professor, só uma dúvida com relação ao aparato aí. Na saída como gerador ali, o senhor, tem um capacitor ali? O senhor colocou um capacitor eletrolítico ali para sustentar Deixa eu ver. Não tem capacitor, não. Em qual slide você está vendo isso aí? Não estou vendo slide nenhum, estou supondo aqui, porque normalmente se coloca um capacitor eletrolítico para sustentar a carga ali, né? Dá uma estabilizada ali na... Primeiro, como é tensão alternada, não dá para usar capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico a gente só usa tensão contínua, né? Senão o capacitor explode.
Ah, sim, mas é aquele capacitor, não é eletrolítico, falei errado, mas é aquele capacitor que ele parece, o formato dele parece um eletrolítico, Uhum. mas ele não tem polaridade, Não. realmente. Ele Ah, certo. é. Esses capacitores a gente usa para motor de indução monofásico na bobina auxiliar. Na máquina De partida, síncrona. Oi? de partida, né? Na partida. Exato. Isso para Na motor partida. monofásico de indução, a gente usa esses capacitores. Máquina síncrona, a gente não usa isso, não é necessário. Não é necessário, Não ele é sustenta necessário. ali a Sim, carga ali, mesmo sem o sustenta, capacitor. sustenta. O capacitor, nós vamos ver mais no final do semestre como funciona esse motor monofásico de indução e por que esse capacitor. Aqui não precisa, Tá. porque todo o reativo da máquina é fornecido pelo circuito rotor. Na verdade, boa parte é fornecido pelo circuito rotor. E como ele está girando ali, ele induz tensão e não precisa de nenhum capacitor. Hum. É, esse experimento ele funcionou de forma desconectada da rede elétrica, certo? Na próxima aula nós vamos conversar sobre como eu colocar essa máquina conectada na rede elétrica e também mostrar que ela pode operar como motor ou gerador. Na verdade, vocês vão ter que acreditar na minha palavra e nos dados de medição que eu vou passar, né? Se a gente estivesse no laboratório, vocês realmente estariam vendo numa situação essa máquina operar como motor, depois como gerador, quando a gente estivesse observando os watímetros. Eu falo porque eu andei fazendo uns experimentos. Lembra quando eu fiz teoria com o senhor, que eu fiz Uhum, separado, né? sim. Lembra que eu comentei? Depois eu coloquei um capacitor ali na saída e eu consegui, que eu não estava É, conseguindo tensão. mas Mas qual que foi era assim qual que meio. era a máquina que estava operando? Não, eu estava usando um motor monofásico De como indução. gerador. De indução, E né? como gerador, de indução, Então, como gerador. Aí, a hora é, que eu coloquei o capacitor ali, eletrolítico, não é eletrolítico, desculpe, aquele capacitor lá que é para partida de uhum, motor mesmo, uhum. aí sustentou uma tensão ali, porque eu não É, estava conseguindo tensão nenhuma. que máquina de indução é um pouco diferente, Pedro, porque na máquina de síncrona eu consigo controlar os reativos pelo rotor. Na máquina de indução, principalmente se ela estiver operando de forma isolada, sem estar conectada na rede, eu preciso de capacitores. Mas é um caso diferente, a máquina de indução, certo? Máquina síncrona não precisa. Se você for lá em Itaipu, por exemplo, qualquer usina hidrelétrica de grande porte, ou mesmo de pequeno porte, os geradores são máquinas síncronas. E não tem nenhum capacitor. Imagina o tamanho do capacitor no gerador de Itaipu, se precisasse para Não daria, manter, não manter tensão. Não, não precisa. Certo? O próprio circuito do rotor ele fornece esse reativo. Na máquina de indução, você não alimenta o circuito do rotor, certo? Por isso você precisa desse capacitor ali para assim, para sustentar. Na verdade, é para alimentar os reativos da máquina para que ela possa operar como gerador. Mas entendi. nós vamos ver isso um pouco melhor mais para frente, tá? Professor, essa é mais ou menos aquela mesma ideia de você usar uma máquina para controlar o fator de potência de uma indústria? Não, aqui nós estamos operando a máquina como gerador. E ela operou a vazio no primeiro momento, e no segundo momento nós colocamos carga, no terceiro momento, né, que é a terceira tabela. Nós colocamos carga e ela puxou corrente. Aqui, como a máquina não foi nem sequer conectada na rede, nós não estamos preocupados com controlar o fator de potência, certo? Para ela controlar o fator de potência, eu tenho que conectar a máquina na rede, não colocar nada no eixo dela, deixá-la rodando a vazio. Aí, conforme a corrente que eu coloco no rotor, eu vou conseguir controlar o fator de potência. Mas a gente vai também discutir isso um pouco melhor, tá? Ah, tá bom, confundi as coisas. Obrigado, professor. Exato. Quando eu falei do fator de potência ali, dos reativos, eu estava adiantando algumas coisas, certo? Sobre o funcionamento da máquina. Nesse primeiro experimento é um funcionamento bem simples. É colocar a máquina para girar, alimentar o circuito do rotor e ver que surgem tensões na máquina. É parecido com o que já tinha feito com máquina corrente contínua, se bem que vocês também não fizeram experimento, né, infelizmente. Então, se a minha máquina está girando, tem corrente, surgem tensões.
A frequência dessa tensão é proporcional à tensão da rede. Desculpa, é proporcional à tensão do eixo, uma vez que a máquina não está conectada na rede. Bom, um dos motivos que falando um pouquinho mais, né, um dos motivos que essa máquina é muito utilizada como gerador é que eu consigo, com essa máquina, manter a frequência da rede bem estável, certo? Uma vez que, se eu conseguir manter a rotação do eixo, eu consigo manter a frequência da rede. E a nossa rede elétrica no Brasil, do ponto de vista de frequência, ela é muito estável, certo? Porque a nossa rede ela é predominantemente assim, gerada por grandes geradores síncronos, certo? Toda usina hidrelétrica tem uma série lá de geradores síncronos. A Itaipu tem 20, certo? Como exemplo aí, né? 10 operando em 60 Hz, que fornece energia para o Brasil, outros 10 operando em 50 Hz, que fornece energia para o Paraguai. Tranquilo, pessoal? Mais perguntas ou dúvidas aí? Bom, então se vocês não tiverem mais nenhuma questão, esse era o conteúdo que eu tinha aí para estar passando para vocês hoje, certo? Aula que vem nós vamos ter uma nova aula síncrona, tá? Então nós vamos ter aula de novo. E vamos continuar falando aí sobre a máquina síncrona, na nossa aula síncrona. Tá joia? Pode perguntar, Eduardo. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, Eduardo. A questão dele acho que tá em cima. Oi? Ele escreveu uma mensagem um pouco maior em cima. Ah, tá, eu não tinha visto. Eu estou com um problema quanto ao relatório. Estou sem computador atualmente. Queria saber se posso fazer o manuscrito enviando um PDF. Você quer mandar por e-mail, é isso? Você Você quer mandar? Eu não entendi. Você quer mandar pelo correio? Se você pode ser. Acho que a questão dele é só se tudo bem não for digitalizado, se ele fazer manuscrito, transformar a folha dele em PDF e mandar para você pelo Moodle. Pode ser, mas se você está sem computador, como você vai fazer isso? Pelo celular, né? Pelo computador, entendi. Pode ser. Uhum. Entendi, Eduardo. Pode ser. Mais alguma coisa aí, pessoal? Bom, então se ninguém tiver mais nenhuma questão, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, certo? Nós conversamos de novo semana que vem, então. Até lá, então. Por nada, pessoal. Eu que agradeço a presença de todos aí. Obrigado pela aula, professor. Por nada.